Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Uma excelente quarta-feira. E vamos realizar agora a nossa aula de História do Kit 3. Vamos lá? Então, pegue aí o seu módulo 4 e abra na página 248. Nesse capítulo 8, vamos falar um pouco sobre o período democrático. Então, vamos começar aí conhecendo a volta da democracia, o retorno de Vargas e também o Brasil nos tempos de JK. Vamos ver? Antes de eu começar a ingressar com esse conteúdo com vocês, eu vou passar aquele videozinho que fala um pouquinho sobre esse conteúdo e já volto com a explicação do módulo. Vamos assistir o vídeo? Eurico Gaspar Dutra é o novo presidente do Brasil. Foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas. Foi criada uma nova Constituição para o Brasil em 1946. O destaque era a ausência de censura, a igualdade perante a lei e a liberdade de associação. Os primeiros anos do governo Dutra foram marcados pelas relações internacionais. Senhor Raul Fernandes, como andam nossas relações com os países do bloco socialista? Sabe, presidente, estamos sendo pressionados pelos Estados Unidos. Essa Guerra Fria está deixando todo mundo meio paranoico. Precisamos tomar uma atitude em relação à Guerra Fria. Vamos romper as relações diplomáticas com a União Soviética. E quanto aos negócios, os Estados Unidos reclamam que os impostos alfandegários são muito altos. Vamos fazer uma importação de bens de consumo com a liberalização do câmbio. Com a importação de bens, produtos americanos chegam ao Brasil, mudando o comportamento dos brasileiros e implantando o sentido do American Way of Life. Essas relações econômicas acabaram afetando a classe trabalhadora. Nosso salário mínimo diminuiu muito. Mas é por causa da diminuição das exportações. O Brasil só importa, não exporta quase nada. Para conter a crise, Dutra apresenta seu novo plano econômico, que era o Plano SALT. O Plano SALT era um plano baseado em saúde, alimentação, transporte e energia. Dutra também destacou-se por construir uma rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, por isso que chama lá a Rodovia Dutra. Novas eleições são marcadas em 1950 e o povo decide eleger Getúlio Vargas, do PTB. Em 1951, ele agora é o presidente do Brasil, eleito democraticamente. General Felicíssimo Cardoso, é uma honra tê-lo aqui. Trago boas novas, presidente. Creio que devemos nos organizar para manter o controle sobre o nosso petróleo. Devemos criar um monopólio estatal como planejávamos com a campanha do petróleo é nosso. Assim, Getúlio criou a Petrobras. A criação da Petrobras é um marco na biografia de Getúlio Vargas. Mas sua política desenvolvimentista trouxe vários inimigos, entre eles os empresários americanos do petróleo, que queriam manter o controle do petróleo brasileiro. Também foi amadurecida uma oposição mais concreta contra Getúlio Vargas. Era a União Democrática Nacional, a UDN, que acusava Getúlio de irresponsável e corrupto. A UDN tinha expressão por meio de um jornalista, Carlos Lacerda. Ele era um jornalista que defendia que o Estado não deveria intervir na economia, portanto era um liberal. A UDN defendia políticas liberais, em que a economia teria mais liberdade para investir e lucrar pagando o mínimo de impostos, onde o Estado é mínimo e o que vale é a lei de mercado. Getúlio Vargas apoiava uma política que ficou conhecida por populismo, em que o Estado controlava a economia e os trabalhadores. Getúlio Vargas recebe João Goulart, o Jango, ministro do Trabalho, em seu gabinete. Presidente, os trabalhadores estão com um arroxo salarial desde a época do Dutra. Jango, precisamos resolver isso. Assim foi decretado um aumento de salário mínimo em 100%. Com o aumento do salário mínimo, Getúlio Vargas teve que enfrentar a fúria dos empresários e da elite. Que absurdo esse presidente! Como vou pagar meus trabalhadores agora? Vou ter que parar de comprar vinho da França? Carlos Lacerda comprou a briga dos empresários e começou cada vez mais a atacar Getúlio Vargas por meio dos jornais. Suas críticas eram cruéis e incitavam os leitores a derrubar o governo de Vargas.
Eu odeio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas recebe seu segurança pessoal, Gregório Fortunato. Anda chateado com o que esse jornalista escreve, Excelência? Gregório, ele ataca de modo pessoal e eu fico chateado. Lacerda e a UDN não reconhece tudo que eu fiz pelo país? Mas o povo reconhece, Excelência. Não se deixe abalar por essas críticas. Se quiser, dá um jeito lá no Lacerda. Que isso, Gregório? Eu já enfrentei São Paulo inteira numa guerra em 1932. Não vai ser um jornalistazinho que vai me derrubar. Quer saber, Excelência? O povo ama, senhor. E se algo acontecer com esse tal de Lacerda, o povo vai ficar impotente. Eu não sei mais o que fazer com essa oposição. Na noite de 5 de agosto de 1954, na rua Toneleiros, Carlos Lacerda está com o Major Rubens Vaz da Aeronáutica. Um vulto sombrio surge em meio à penumbra da noite e... acontece um atentado contra Lacerda e acaba assassinando o Major Rubens Vaz. Lacerda escapa do atentado. A polícia investiga o atentado e descobre que ele havia sido realizado por Gregório Fortunato, segurança de Getúlio Vargas. O atentado da Rua Toneleiro, com a morte do Major, levou a uma crise no governo de Vargas. A pressão sobre o presidente deixou Vargas abalado. Um dia estava lá com seu filho, o médico Lutero Vargas. Filho, onde fica mesmo o nosso coração? E que conversa é essa, pai? Na noite do dia 23 de agosto, Vargas e seus ministros recebem um manifesto de generais pedindo a renúncia imediata de Getúlio Vargas. Queremos que ele renuncie imediatamente. Eu aceito tirar uma licença. Caso contrário, só sairei daqui morto. Ministro Tancredo Neves, a situação é emergencial. Não podemos admitir que ele continue presidente. Seria melhor tirar uma licença, os ânimos se acalmarão até o fim do ano. Mas o pior aconteceu. Naquela madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio recebe a notícia de Zenóbio da Costa. Exigimos a sua renúncia imediata. Não resista diante dos generais. Isolado e deprimido, Getúlio Vargas reflete e comete suicídio. Getúlio Vargas comete suicídio com um tiro no coração. Ele deixa uma carta-testamento culpando a oposição e as influências estrangeiras. E termina sua carta assim: no final, o ódio e as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Em meio a toda a comoção, seu vice é colocado como presidente, o potiguar Café Filho. Para resolver a instabilidade política, Café Filho permitiu que alguns membros da UDN, que eram oposição, fizessem parte de seu governo. Assim, parte da oposição acabou fazendo parte da equipe de Café Filho. Novas eleições foram anunciadas após uma luta burocrática. Juscelino Kubitschek, do PSD, foi eleito para assumir a presidência em 1956. A aproximação da UDN resultou numa pressão acirrada dos partidos e do povo, que acabou levando Café Filho a ter problemas de saúde. Café Filho precisou se afastar. Provisoriamente foi colocado Carlos Luz para assumir a presidência, mas a UDN planejou um golpe para evitar dar o poder para Juscelino. O grupo com Carlos Luz toma o cruzador Tamandaré e ameaça a ordem democrática. Esse movimento é chamado Movimento 11 de Novembro, e o desfecho foi que o comandante Henrique Lott intercede os golpistas do cruzador para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Nesse caso, os militares estavam apoiando a democracia com a eleição do Juscelino Kubitschek. Assim, o cruzador Tamandaré, com Carlos Luz e membros da UDN, entregou-se sem resistência. Até a posse de Juscelino, o presidente passa a ser o catarinense Nereu Ramos. Juscelino Kubitschek assume a presidência. Excelência, quais são as suas ideias sobre a economia no Brasil? Quero que o Brasil desenvolva-se 50 anos em 5. E como vai ser, presidente? É o plano de metas. O plano de metas é um investimento voltado à indústria automobilística,
a construção de rodovias e também no aumento das usinas hidrelétricas para ter energia em todas essas indústrias. O plano de metas promovia o Brasil uma espécie de 50 anos em 5, que era o próprio lema do Juscelino Kubitschek. Assim, Juscelino Kubitschek recebeu o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer no Palácio do Catete. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, eu quero construir uma capital para o país e quero que vocês estudem uma nova arquitetura e um planejamento urbano desse projeto. Isso é fantástico, presidente! Como será o nome da nova capital? Brasília, será no interior de Goiás, onde formaremos o Distrito Federal. Brasília passa a ser construída e Juscelino vai conhecer as obras de perto. Para construir a capital, Juscelino levou a Brasília os candangos, que eram trabalhadores de várias regiões do Brasil. A maioria veio da região Nordeste. Vocês vieram de que lugar? Eu vim da Bahia. Eu vim do Rio Grande do Norte. Em meio à construção de Brasília, o presidente se instalava num espaço chamado Catetinho. Ali ele recebeu o Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. As obras estão muito avançadas, vejo que vocês foram muito criativos. Sim, nosso planejamento é bem inovador, Juscelino. O mapa de Brasília é como se fosse um avião. No dia 21 de abril de 1960, Brasília é inaugurada. Mesmo com todo o sucesso de Juscelino, a opinião do povo era dividida. Isso fortaleceu muitos os partidos de oposição. A UDN ganhava cada vez mais força. Um brinde ao sucesso do Brasil! Sucesso? Pois depois do Juscelino as coisas entraram nos eixos. Ele criou os planos e metas, trazendo as prioridades como indústrias automobilísticas, estradas e hidrelétricas. Como você é tolo, para realizar tudo isso ele teve que ter a ajuda do capital estrangeiro e enfiou o Brasil em dívidas. Mas ele construiu Brasília, ela ficou linda. Você sabe o quanto ele explorou aqueles trabalhadores? Hoje nós podemos comprar carros e eletrodomésticos. Só a classe média. O povão continua sem poder comprar nada. Hoje os automóveis e caminhões são fabricados no Brasil. Mas as estradas de ferro estão abandonadas. Os lucros das empresas cresceram. Mas o salário mínimo caiu. Em meio a essa força da oposição, a UDN lança um candidato mais popular, com uma campanha forte. Apresenta Jânio Quadros, dizendo que iria varrer a bandalheira com sua vassourinha. Comia pão com mortadela tirada do bolso do paletó, o povo adorou. Assim, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil. O governo de Jânio Quadros foi marcado por uma certa inconsistência. Ele era conservador e moralista, ao mesmo tempo em que se mostrava liberal e autônomo. Seu conservadorismo foi marcado por atitudes como a proibição da briga de galo e também no uso de biquínis nas praias. Quanto à Guerra Fria, Jânio Quadros tomou algumas iniciativas diferentes nas relações internacionais. Ele procurou uma neutralidade diante da Guerra Fria e retomou relações diplomáticas com a China. Além de manter suas posições neutras, Jânio Quadros deu a Che Guevara uma alta condecoração à Ordem do Cruzeiro do Sul, o que irritou seus aliados, sobretudo os da ODN. Isolado, Jânio Quadros fica sem apoio, depois de 6 meses renuncia. Pronto, galera, o vídeo ficou bem explicado, né? Mas vamos para o nosso módulo aí para ver o que ele diz também a respeito desse conteúdo. Então vamos lá, a volta da democracia. Então, no ano de 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Então, a oposição fazia pressões para que ele renunciasse o seu cargo. Com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo-se a democracia no país. Mas, tio, o que é democracia? Aí, Orlando fala um pouco o que é. Democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio de eleições, além de terem a livre manifestações de opinarem com direito, certo?
Então, nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Então, você pode reparar que mesmo que ele renunciou, que Vargas renunciou ao seu cargo, ele apoiou Eurico Gaspar, que foi eleito para a presidência, para tomar o lugar de Vargas, né? Ficou agora no lugar de Vargas. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento, ficaram determinados o fim da censura e o estabelecimento de voto secreto e direto. Então, essa foi a mudança que ele realizou na Constituição. Então, ele findou, né, o fim da censura e restabeleceu o voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Então, a mesma Constituição que Vargas já tinha aprovado, lembra que a gente falou do salário mínimo, das horas remuneradas, né, férias remuneradas, tudo isso ele manteve, tá? Eurico Gaspar manteve na Constituição. Essa questão iremos responder mais tarde na nossa live. Vamos continuar. Vargas retorna ao poder. Então, nas eleições de 1950, que foi 4 anos depois, né, da presidência de Eurico, Vargas se candidatou à presidência e foi eleito e voltou a governar o país. Vocês acreditam? Que ele se candidatou novamente e tornou-se eleito. Lembra que ele foi citado como o pai dos pobres, que mesmo de ser ditador, ele fez muitos benefícios e principalmente para a classe trabalhadora. Então, ele foi reeleito no ano de 1950. Nesse segundo período em que se esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais, é interessante, nem sabia disso. Tem algumas empresas que ainda funcionam nos dias atuais. Foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras. É verdade, tem até hoje, né, a Petrobras. E é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Então, a oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas. Mesmo assim, a oposição não ainda estava satisfeito, né, que Vargas tinha voltado para o poder e dificultava as iniciativas dele, fazendo pressão para que ele renunciasse novamente. Tornaram fazer pressão em Vargas para que ele tornasse a renunciar o seu poder. Então, sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional. Gente, que triste, hein? Ele não teve mais condições de governar e recusou-se a renunciar novamente. Então, ele preferiu se matar do que renunciar. Olha nessa imagem aí, que foi o noticiário da época, né? Jornal da Última Hora, do ano de 1954, trazendo a notícia do suicídio de Vargas. Que triste, né? Vamos para a próxima página. O Brasil nos tempos de JK. Sentia, depois que Vargas morreu, o que aconteceu? Aí vai vir a era de JK. Vamos conhecer? Nas eleições presidenciais do ano de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, a intenção dele era o crescimento do Brasil em 5 anos crescer como se fossem 50. Bem interessante, né, essa proposta dele de governo. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando, inclusive, dinheiro de outros países. Cabeça feita ele, né? Pensou direitinho. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria, de transportes e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, que é nossa capital hoje, né? Construída na região centro-oeste do país.
Então, nessa imagem aí, temos JK participando da inauguração de uma indústria de automóveis em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no ano de 1959. Ele, esse que está em pé aí, ó, dando a mão pro povo, ele que era JK. E nessa imagem abaixo temos obras da construção em Brasília, que é o Distrito Federal, no ano de 1959. Você se lembra de quais foram as outras duas capitais que o Brasil já teve? Será que vocês lembram? Na nossa live vamos debater, viu? Que eu quero ver essa lembrança aí de vocês. Vamos para a próxima página, 250. E quem construiu Brasília, na verdade? Quem construiu? Quem foi que fez Brasília lá? Então, para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratados milhares de pessoas. E foi gente, viu? Para construir Brasília daquele tamanho. Esses trabalhadores que vieram, sobretudo, dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Ó, ficaram conhecidos como os candangos. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias, infelizmente, né? Faziam o seu papel lá de construir a Brasília, mas não tinham a infraestrutura suficiente para abrigar a quantidade de trabalhadores que vieram do Nordeste brasileiro. Então, suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento previa inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas para transformar a Brasília linda que é hoje, né? Então, nessa primeira imagem aí, temos uma pensão popular criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília no ano de 1958. Oh, que interessante. Pensão popular. Na outra imagem aí, temos os candangos trabalhando na construção de Brasília no ano de 1959. E alguém sabe o que é esse monumento aí ao lado? Conhece, não? Então, esse aí é o monumento em homenagem aos candangos em Brasília, no Distrito Federal. Então, foi criado esse monumento aí para homenagear esses trabalhadores, né, que vieram construir a nossa Brasília, o nosso Distrito Federal. Então, ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Interessante, né, galera? Vamos lá, vamos à atividade da página 251. Na questão 1 fala assim: leia o relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. Eu não queria mudar, não, mas eu queria conhecer. De quem já foi lá diz que Brasília é muito linda. Tenho vontade de conhecer, não conheço ainda não. Vamos ler o relato dessa garota? O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá. E a cidade ia surgindo. Depressa, a cada dia apareciam mais prédios novos. As máquinas não paravam de trabalhar. Os candangos não paravam de trabalhar. Caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo o barulho de guindastes, de cimento jogado no buraco, de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno, chamadas cidades satélites, porque não parava de vir gente a fim de trabalhar nas construções, e os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Então, esse relato aí é de Ana Miranda, Flor do Cerrado, em São Paulo, campanha das letrinhas, no ano de 2004. Então, vamos para as questões. Questão A. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? Como era o cotidiano de Brasília lá antes da grande inauguração? Na questão B. Quem eram os candangos? Como era a sua rotina de trabalho? Eu quero que vocês relatem, viu? Quem eram os candangos e como era a sua rotina de trabalho. Na questão C. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Respondam também. Meus amores, lembrando que às 9 temos uma live para retirada de dúvida e lembrando que também estou à disposição no WhatsApp, tá? Qualquer coisa pode chamar. Beijo, tenham um bom dia.